Imagens de Cristo. Mensagem pregada pelo irmão William Marion Branham na segunda-feira, dia 25 de maio de 1959, em Jeffersonville, nos Estados Unidos da América. Que coisa doce e poderosa! Estou tão feliz por estar na casa do Senhor. Só há um lugar melhor. Esse é estar com o Senhor, não é? Quando todo sofrimento, provas e problemas da vida vão se desvanecer num grande e glorioso amanhã. E certamente estamos ansiosos pelo dia em que o veremos. E alguém estava me perguntando há alguns dias, disse: "Você acha, irmão Branham, que a vinda do Senhor está à mão?" Eu disse: "Certamente." Disse: "Bem, eu ouço isso há muito tempo, mas," eu disse, "um dia você ouvirá pela última vez. Vê, isso é verdade, porque ele chegará um dia. E seja quando for, eu só quero estar pronto." Estávamos falando há alguns dias para alguns dos homens de negócios que eram advogados e assim por diante. E eles disseram, um disse: "Qual é o seu principal objetivo na vida?" Eu disse: "Eu tenho um." Ele disse: "Qual é?" Eu disse: "Salvar almas para Cristo." A única coisa minha maior e única ambição é ver Jesus Cristo glorificado. Vivo para isso. E eu estou tão feliz, nosso testemunho que já se estende por 31 anos, agora eu o tenho humildemente servido. Se eu vivesse 1 milhão de anos, se eu tivesse tudo isso de vida para viver, eu queria viver cada minuto para Ele. E se eu soubesse que eu seria rejeitado no final, ainda assim seria um privilégio viver para Ele. Ele é tão real e tão bom, e nunca encontrei qualquer coisa em todas as viagens da minha vida que se comparasse com o companheirismo que nós temos quando estamos sozinhos, Ele e eu. Não há comunhão mais doce. Isto é maior que o amor por qualquer coisa, pela esposa, filhos ou qualquer coisa, é o amor de Cristo. É tão bom. Agora, estamos tão felizes em ver este avivamento estendendo-se ao longo da semana, e ouvi falar que o irmão Parnell e outros fizeram grandes discursos aqui, e estamos confiando que durante este avivamento às vezes é entendido de forma errônea. Alguns pensam que avivamento é trazer novos membros para a igreja. Não. O resultado do avivamento é este. Mas um avivamento é reavivar o que já está na igreja, entendem? Trazer. Uma vez eu estava sentado na praia, e eu acho que já citei isso muitas vezes, mas foi há muitos anos, e foi a primeira vez que vi não era um mar, era o Lago Michigan. Hope e eu estávamos lá, quando a Conferência Mundial acontecia ali. Foi creio que por volta de 1922, o irmão Higgin, o melhor que eu me lembro, quando a Conferência Mundial era em Chicago. Foi a primeira vez que vi uma grande quantidade de água. Eu estava lá aquele dia e vi grandes ondas, foi numa manhã de Páscoa. Eles tinham um culto de amanhecer lá, e ver aquelas ondas indo e vindo, elas pareciam estar tão felizes, mas fiquei pensando, sabe, não há mais água naquele lago movimentando daquela forma do que quando ele está perfeitamente parado. É a mesma quantia de água, nenhum pingo a mais. Mas eu pensei, bem, porque os ventos descem e chacoalham o lago desse jeito? É para tirar todo o lixo do lago, vem? Joga todo o lixo para a praia Então eu penso que é como ter o lago tendo um avivamento, entende? Ele o sacode, move, balança até que todo o lixo esteja fora. E é exatamente a forma que um avivamento é receber o Espírito do Senhor e regozijar e consertar os erros e um caminhar mais próximo e uma reconsagração e dedicação até que todas as coisas e as dúvidas do mundo sejam jogadas para a margem, entendem? Então torna-se uma corrente boa e limpa a partir daquele momento. Quando o velho navio da vida começa a mover-se por ela, eles não precisam estar muito atentos, pois tudo está fora do caminho. Isto é bom. Bem, esta noite não queremos prolongar tanto. Esta sendo segunda-feira à noite, a primeira noite da semana para a nossa noite de avivamento,
E eu estava tão feliz em anunciar que o avivamento continua. E eu tenho muitos amigos, eu vejo alguns irmãos aqui e pessoas que me trouxeram sonhos que eles têm sonhado nas últimas semanas. E o Senhor me ajudou a interpretar essas coisas. Eu não sei quem está em nosso meio e quantos estranhos ou o quê, mas o Senhor Deus ainda dá interpretação de sonhos. Eles são exatos e perfeitos, e Ele é o mesmo Deus que foi nos dias de José, quando o rei sonhou os sonhos e ele os interpretou a ele e foi exato. E alguns daqueles sonhos perduram até hoje, os resultados ainda continuam. E Daniel, nos dias de Nabucodonosor, e nosso glorioso, humilde pastorzinho disse em alguns momentos, bem, ele simplesmente não queria pedir que eu ajudasse mais alguns esta semana. Ele disse, eu sei que você está cansado, irmão Brana, mas disse, bem, ele disse, só estamos esperando e expectantes. Bom, está bem. A propósito, eu tive que cancelar a reunião em Sydney, Austrália, porque eles não me concederam um visto desta vez, vê? Para deixar os Estados Unidos esta vez e outras coisas. Então eu não posso ir agora. Não sei quando poderei ir, mas espero logo poderei ir. Mas, já que tivemos que recuar um pouco, eu vou a Chicago agora para a reunião que vai acontecer em Chicago, a qual eles tinham divulgado que eu estaria lá, sem eu saber a data que eu deveria estar lá. Era para eu estar nas Ilhas Fiji, onde disseram que haveria muitas pessoas reunidas nas ilhas, mas não poderei participar da reunião lá agora por causa do visto. Mas poderei em breve, eles só estão esperando. Agora estarei em Chicago. Gini, você sabe quais são as datas? Alguém sabe o que foi divulgado? Eu nem sei quando foi. Eu só vi o Arauto da Fé. Creio que começa por volta do dia 4 ou 5 do mês, ou algo assim. Ou é no próximo daqui a mais ou menos uma semana, 10 dias. Então eu tenho estado sob muita atenção e eu desejo suas orações. Agora, nesta noite, escolhi para a leitura da Escritura, se você quiser ler comigo São João capítulo 13. Só uma parte, você que mantém sua Bíblia por perto e gosta de acompanhar enquanto estamos lendo. E imediatamente depois do culto desta noite, haverá um ensaio de casamento aqui. Então, logo que estivermos dispensados, se vamos nos apressar como pudermos, não nos apressarmos, mas assim que o edifício estiver vazio, então eles querem ensaiar o casamento. E haverá um casamento aqui amanhã à noite. 2 de nossos filhos aqui do companheirismo deste tabernáculo se casarão amanhã à noite, como todos nós sabemos. Nosso querido irmão David Wood se casará com Marilyn Jeffries amanhã à noite no tabernáculo, um pouco antes do culto. Então esse casamento deve ser ensaiado assim que não será formal, será um casamento semiformal para amanhã à noite. Agora, antes de lermos sua palavra, vamos orar. Deus, Pai, ao entrarmos com a maior reverência em sua presença, levando diante de nós este nome todo suficiente de Jesus, estamos seguros que tu nos ouvirás, porque ele disse, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Portanto, viemos como crentes cristãos corajosamente até o trono da graça, sabendo disso, que se os nossos corações não nos condenam, então sabemos que nossa petição foi respondida por Deus. E oramos para que nossas vidas sejam satisfatórias para Ti, através da nossa confissão de nossos erros e Sua retidão para nos perdoar. Que nossos desejos sejam satisfeitos esta noite. E, Senhor, nosso maior desejo é ver Sua grande graça derramada sobre nós e que ela perdoe nossos pecados e cure as doenças em nosso meio. E tu podes nos falar em forma de revelação ou profecia, ou simplesmente qualquer coisa que tu gostarias de dizer para a sua igreja. E que nossos corações possam ser um receptáculo para o teu Espírito. Que possamos estar tão conectados com a linha principal esta noite, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações e tornar a glória de sua presença conhecida. Agora, Senhor, nós oramos por todos que estão doentes e necessitados, pois um pouquinho antes de vir, como nossa secretária trouxe à minha mesa nos últimos 2 dias, compridas listas de nomes de todas as nações que estão sofrendo, morrendo, emergências escritas em vermelho, e ao colocar meu dedo sobre cada um deles, descendo a página, ó Deus, com a presença desta igreja esta noite, eu rogo sua graça e misericórdia por cada um.
Tu conheces cada um deles e o que eles necessitam. E nós não nos esquecemos destes, Senhor, que estão se recuperando esta noite, que estão longe nas casas de idosos, dos idosos e enfermos. Ó Senhor Deus, muitos destes são filhos lavados pelo teu sangue. E quando estamos ficando velhos e nossos entes queridos se esquecem, há um consolo. Deus nunca se esquece. Todas as nossas obras estão gravadas no livro da vida e elas estão para sempre em sua presença. E nós rogamos por eles esta noite, Senhor. Pedimos misericórdia por nossa nação e por aqueles que estão pecando e fazendo coisas erradas, e por aqueles nos bares e em diferentes condições de pecado esta noite. Nós pedimos graça perdoadora, Senhor, e oramos para que Tu assim nos sustente, Senhor, que nossos corações estejam bem cheios do amor por Ti. Será o nosso maior desejo servir-Te e ver aqueles salvos. Abençoe a leitura da palavra. E tudo o que fazemos, humildemente, curvamos nossas cabeças e Te agradecemos, pois Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, vire até o livro de São João, capítulo 13, leremos uma parte. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo tudo que o Pai tinha depositado nas suas mãos, todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Que o Senhor possa adicionar suas bênçãos a essa leitura da palavra. Eu quero tomar como tema esta noite, por somente um pouco de tempo, o tema Imagens de Cristo. E eu quero como um subtítulo o que seria: o que é preciso para fazer um cristão? Agora, eu sei que isso não é, de modo geral, um tema evangelístico, de forma alguma, mas ainda assim é um tema evangelístico porque a igreja nunca pode evoluir até que ela saiba sob qual fundamento ela está evoluindo. E eu creio que antes de que qualquer pessoa alguma vez possa avançar ou ter fé genuína e confiável, primeiro eles têm que saber onde eles estão localizados e como se localizar depois que eles tomam posição. Creio que é essencial, pois você não pode simplesmente mergulhar precipitadamente em algo com fé quando você não sabe onde você está mergulhando. Você tem que saber, e se nossa fé está estabelecida corretamente e na posição correta, dá uma satisfação constante. É exatamente como disseram sobre uma mulher, que talvez quando ela se casar, se ela estiver ansiosa demais para abraçar seu primeiro bebezinho, que ela mal sabe, pode esperar, mas sua expectativa é tamanha, mas por trás daquilo há um receio de que, se ele não aparecer rapidamente, ela não terá este bebê. Então isso a afasta o tempo todo. Agora, há um remédio que eles fazem hoje em dia, e ele funcionou em todas as idades. Se aquela mulher vê ou crê que ela não vai dar à luz a esse bebê, se simplesmente sair por aí e adotar um bebê, então a primeira coisa que você sabe é que ela terá um bebê de si mesma. Agora, foi provado ser correto em 9 a cada 10 vezes por causa daquele peso na consciência. Talvez eu não o terei, mas isso coloca uma satisfaçãozinha lá. E talvez é a forma de Deus colocá-la em condição. Então ela terá o seu próprio bebê, pois aquele medo e expectativa finalmente a deixará. E é a mesma forma com as pessoas que querem ser curadas. Se elas simplesmente puderem ter uma pequena evidência visível, como Elias, quando ele disse, Geazi disse, vejo uma nuvem quase do tamanho de uma mão de um homem. Elias diz, ouço o som de abundante chuva. Ele viu a evidência.
É por isso que muitas vezes digo para as pessoas: vá em frente, comece a louvar ao Senhor, veja, porque esse é o bebê adotivo, porque está em seus intelectos até que entre em suas almas que eles estão curados. Então a fé endireita isso, você tem que saber o que está fazendo, você tem que ter confiança no que está fazendo. Portanto, muitas vezes ouvimos esta expressão: o que é um cristão? Algumas pessoas limitam isto a juntar-se a uma igreja. Alguém disse: bem, um cristão é um membro de igreja, alguém que se filia à igreja. Creio que todos os cristãos deveriam fazer isso, mas eu não creio que isso é cristandade. Vê? Isso é o que um cristão faz depois que ele se torna um cristão, mas não significa que porque ele fazer isso, ele é um cristão. Então alguns dizem: não é ir para a igreja e servir uma exposição de credos e ser leal a essas coisas e às quais a igreja ensina. Então há outros que dizem que talvez colocar algo sobre eles, uma pequena cruz ou algo assim, que isso é um sinal de um cristão. Bem, então há outros que acreditam que talvez se eles queimarem uma vela ou algum tipo de penitência, que isso é um cristão. Se eles somente forem imersos em água, ou fizerem algum sacrifício, ou dar algum bem para a igreja, ou ajudar o vizinho, comprar um pouco de carvão para a viúva, ou sapatos para o órfão, esses são atos que um cristão deveria fazer, mas isso ainda não os faz cristãos. Então, alguns dizem que se você colocar uma imagem de Cristo em seu carro ou sobre sua parede, isso é um sinal de um cristão. Bem, essas coisas são todas corretas, mas eu não creio que colocar uma imagem te faz um cristão. Eu creio que ser uma imagem de Cristo te faz um cristão. Não é o que fazemos externamente, é o que aconteceu internamente que te faz um cristão. Portanto, se ele é a nossa imagem e fomos feitos à sua semelhança e membros de seu corpo, deveríamos ser imagens como ele. Então nossas vidas deveriam refletir a imagem de Cristo, não a nossa junção à igreja ou colocar um crucifixo ou nossas emoções, mas deveria ser a presença viva do Deus vivo refletida através de nossas vidas. Um entendido no assunto me disse que, antes de inventar o fundidor para tirar a escória do ouro, tirar o ferro e a pirita é muito parecida com o ouro verdadeiro. Ela é chamada de o ouro do tolo. Mas a forma pela qual eles o tiram, batem com um martelo. Os índios faziam isso. E os velhos ourives faziam isso, batiam com um martelo e viravam até vezes e batiam até que toda a escória tivesse saído. E a única forma que deles saberem que eles tinham chegado ao ouro era quando quem batia conseguia ver seu reflexo nele. Aquele que batia podia ver constantemente até que ele quase pudesse fazer a barba pelo seu próprio reflexo no ouro, o qual ele estava batendo. E quando o Espírito Santo de Deus começa a bater em nós com o martelo do Evangelho, até que todas as coisas do mundo sejam tiradas e que podemos refletir a imagem do Senhor Deus, então eu creio que nos tornamos cristãos, pois a palavra cristão significa como Cristo e refleti-lo. Agora, não significa que temos que deixar uma barba comprida crescer, como os artistas o retratam. E também não significa que devemos deixar o cabelo crescer como o artista o retrata, ou usar manto como ele usava, pois estamos vivendo num outro dia. Não temos que ser assim necessariamente para refletir sua imagem física, mas nós devemos em nossas almas refletir sua imagem, espírito e sua forma de vida. Eu não creio que um cristão consiste em juntar-se às igrejas ou credos. Eu creio que isto é um reflexo de Jesus Cristo em um ser humano, pois somos seus membros, os membros de seu corpo, e carregamos sua imagem, diz as Escrituras. Agora, que tipo de imagem ele era? Ele não veio para ser alguém grandioso, mesmo assim ele foi, mas ele veio como um servo. Ele veio não para ser ministrado, mas para ministrar. Nosso tema esta noite reflete o que ele era. Isso é o que faz dele grandioso, na minha opinião. Mesmo sendo o próprio Deus da eternidade, o próprio Deus que criou os céus e a terra, e quando veio aqui tomou a posição mais baixa, o trabalho menos desejado que alguém poderia ter, que era de um lacaio lavando os pés dos outros. De todos os salários dos primeiros dias no mundo oriental, o lacaio era de todos o homem que menos recebia,
pois naqueles dias os animais passavam pelas estradas e pelas vias secundárias, e eles caminhavam por ali. E por toda a estrada, fedia muito por toda a estrada onde os animais estavam, e o pó subia e impregnava suas pernas e seus pés, e era um cheiro bem horrível. E assim que alguém vinha visitar algum outro, ele não podia entrar naquela maneira. Ele cheirava mal do fedor da estrada e da poeira, como é perto do estábulo. Então a primeira coisa que ele fazia, ele tinha um lugar, um quarto de recepção. E o homem que menos ganhava naquele lugar, como um escravo, ficava lá para lavar os pés desse convidado que vinha. E dava a ele outro par de sapatos para que ele colocasse sandálias e as colocava nele. Então ele era ungido, então como um óleo, e ele podia entrar e ser o convidado de seu amigo, porque ele se sentiria fora do lugar, entrando com um mau cheiro vindo das ruas, e suado e assim por diante. E o lacaio recebia menos do que qualquer homem que existia. E o Deus do céu humilhou-se, o maior que existia tornou-se o menor que existia. Que diferença do assim chamado reflexo cristão de hoje? Que diferença? Porque o assim chamado cristão de hoje quer ser servido. Ele começa a pensar que ele é alguém. Que diferença é de como ele foi, refletindo, como ele nunca veio para ser ministrado, mas ele veio para ministrar. O maior dentre vós será vosso servo. E vemos nos dias de hoje que nossa tendência moderna de cristandade é: eu sou alguém, você é um nada. Está errado. Não deveria ser assim. Estamos tentando refletir o cristianismo de forma errada. Deus não quer que façamos desta forma. Nós cantamos o hino ser como Jesus, mas quando se trata de rebaixar nosso orgulho e descer como ele fez, então colocamos um limite. E ao fazer isso, o homem formou denominações onde eles podem se separar, aparentemente não tendo o Espírito, como a Escritura diz, eles se separam. Pertencemos a uma certa igreja, é uma igreja maior, é uma igreja melhor, nossa denominação é uma denominação maior. Isso não é agir como Jesus. Isso não reflete seu amor e sua personalidade. Ele veio ao mais baixo, à prostituta, ao mendigo, ao vagabundo e desceu lá na poeira com eles. Essa é a vida cristã. É assim que deveria ser, refleti-lo dessa forma. Eu sei que as pessoas dizem, estes dias são passados. Não são. Se Cristo continua sendo Cristo, se seu Espírito ainda é o Espírito Santo, que estava nele e estiver em você, isso te fará tomar essa posição também. Mas hoje tentamos pensar que somos diferentes. Como isso está distante de sua oração quando ele orou para que todos soubessem que nós éramos seus discípulos quando amássemos uns aos outros. Ao invés disso, nós nos preocupamos com a vida dos outros, desprezamos uns aos outros porque não concordamos com certas coisas e saímos por aí e acusamos uns aos outros. Está vendo? Estamos, ainda assim, alegamos ser cristãos. Eu conheço pessoas que alegam ser cheias do Espírito Santo, culpados de tais coisas, saindo por aí realmente dizendo coisas más a respeito de outros cristãos, quando não deveriam fazer estas coisas. Agora, irmão, irmã, quando temos esse tipo de espírito, também podemos colocar em nossas mentes que ainda não somos cristãos. Não importa o quanto confessamos, é o que possuímos que conta. Não podemos ser cristãos e não amar todas as pessoas. Podemos ser de pessoas diferentes, mas Jesus não parou e disse: agora, vocês todos os fariseus aqui, vocês vão para o inferno e não há chance para vocês por causa disso e aquilo ou qualquer outra coisa, porque vocês são fariseus. Mas quando ele vinha a eles, ele ministrava para eles e ele os ajudava. Ele fazia tudo o que podia para ajudá-los. Mas hoje, a educação, a associação com a igreja e os vínculos com o mundo trouxe a igreja a tal ponto que o intelectual substitui o espiritual. Você não pode chegar a Deus exceto pelo Espírito. Só há uma forma de o homem chegar a Deus, e essa é através do Espírito Santo. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é tão verdadeiro quanto pode ser.
Cristãos, queremos colocar uma caderneta em nosso coração e anotar essas coisas agora. Vamos pensar nisso. Alguns de nós pensamos ter todo o conhecimento. Há aqueles que dizem, agora esperem. Eles amam serem doutores e padres e assim por diante. Mas sabendo de tudo isso, se você tivesse todo o conhecimento, não te faria bem algum, a não ser que você tivesse um espírito de amor em você. A Bíblia diz, ainda que eu conheça toda a ciência e não tivesse caridade, nada serei. E de que adianta nosso conhecimento se alguém diz, eu não iria a um avivamento desses porque aquelas pessoas não são instruídas. Eu não me associaria a eles. Não importa se eles sabem o ABC ou não. Eles podem conhecer a Cristo, certamente. Você não consegue se rebaixar tanto. Que Deus possa sempre manter esse espírito em mim. Não importa como rebaixar no que ele crê, no que ele não crê, qual credo, cor ou sei lá. Eu quero esticar uma mão para ajudá-lo. Claro, eu quero esse espírito em mim. Não vou achar que sou melhor que ninguém mais. Eu poderia estufar o peito e dizer, todas as pessoas ficam de pé quando eu chego, ou eu tive a melhor campanha que todos eles. Afinal, quem sou eu senão o barro que Deus fez? Deixe-me humilhar-me, a sua vida será refletida. Vamos todos nós cristãos nos sentir assim? Conhecimento não nos leva a lugar algum. Por exemplo, vamos supor que tivesse uma gaiola cheia de canários, e essa gaiola fosse do tamanho deste tabernáculo. E um canarinho sobe e diz, cavalheiros, quero dizer algo a todos vocês. Acontece que sou um pouco superior a todos vocês. Vejam, eu sou um canário que sabe tudo sobre o ser humano. Eu sei explicar tudo. Eu vi a senhora andar pela casa, eu vi as crianças brincarem, sei de tudo isso. Agora todo mundo me ouça. E no mesmo instante em que ele está se exibindo, um universitário da Universidade de Princeton chega com um vocabulário requintado e ele começa a conversar com aquele canarinho usando o vocabulário mais polido que ele pode usar e falando com esse canarinho. Eu imagino que o camaradinha viraria a cabeça para o outro lado e ouviria tudo, mas ele não sabe de nada do que ele está falando. Mesmo assim, ele consegue ouvi-lo. Mesmo assim, ele consegue vê-lo. Mas para que serve todo o conhecimento? Nada, porque ele não sabe do que o homem está falando. Por quê? Porque ele tem um cérebro de canário. Ele não tem um cérebro humano. Ele só entende o que um canário entende. E é assim que o ser humano é. Não interessa quão intelectual você é, nós ainda temos cérebro de canário, porque somos apenas seres humanos. Deus se faz conhecido pelo Espírito e pela revelação do Espírito. Nunca vamos conseguir compreendê-lo através do intelecto. Você pode até discutir, ter reuniões com os intelectuais e psicólogos, o quanto você quiser, e as pessoas nunca conhecerão a Deus. Eles não conseguem, você não pode. Você pode explicar e dizer que as pessoas que choram e dão a outra face são antiquadas, mas esse é o homem que está refletindo Cristo em sua vida. Um homem que é humilde, um homem que caminha com Deus, agirá como Jesus. Mas veja, o passarinho não conseguia entender. Contudo, ele achou que conseguia, porque ele não foi feito dessa forma. Sua capacidade mental não se compara com o desse estudante inteligente. E nem nossa capacidade mental se equiparar com a de Deus. Como pode nossa pequena mente finita se comparar com a mente infinita de Deus? A mente infinita de Deus está tão além do intelecto humano, a tal ponto de ser impossível de existir. A única forma de aquele pássaro entender o que aquele homem está falando é rendendo-se e aceitando e fazendo o que ele achar que o homem quer que ele faça. Essa é a única forma de conhecermos a Deus, seguir a liderança do Espírito Santo. É antiquado, mas é o programa de Deus. Sempre foi o programa de Deus, sempre será o programa de Deus. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. É por aí que começa. Longfellow disse uma vez: o caminho para o sucesso é achar uma causa digna em discussão, uma causa digna que está em discussão e apoiar-se nela. Com certeza,
algo que está sendo discutido, rejeitado pela ciência, e se for digna, apoie-se nela. Vocês sabiam que em 1872 a Associação Médica dos Estados Unidos reprovou as banheiras? Eles disseram que elas são absolutamente anti-higiênicas e disseram que elas espalham doenças. Banheiras! Eles finalmente chegaram a essa conclusão. E este evangelho antiquado sobre o qual estamos falando foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Pode até parecer antiquado, mas eles terão que concordar com isso, mais cedo ou mais tarde. É uma causa digna, apoie-se nisso o máximo que você puder, é um caminho lavado pelo sangue. Ele limpa o homem, não é sair por aí e para beber e fumar e dar voltas por aí e se auto-intitularem cristãos só porque pertencem a uma igreja. É este limpo e inalterado Espírito Santo na vida humana o que reflete Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é por isso que hoje em dia o povo rejeita o novo nascimento. Eles têm o que eles chamam de novo nascimento. Eu fui cumprimentar o pastor, mas isso não é um nascimento. A razão pela qual eles não vão aceitá-lo é por isso que eles se unem às igrejas, porque eles podem vir de uma forma intelectual. Deus disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não interessa quão inteligente você é ou quanto cristão você alega ser, você tem que ser nascido novamente. Você diz então, irmão Brana, eu terei que vir a alguma missãozinha? Não é isso. O que quero dizer é que você tem que receber o novo nascimento, você tem que ser renascido novamente, nascido novamente. Esta audiência é mista, eu vou lhe dizer uma coisa. O que é um nascimento? Se um nascimento acontece num colchão de palha, ou acontece no chão, ou num hospital onde os quartos são decorados com seda cor-de-rosa, é uma bagunça de qualquer forma onde ele acontece. É verdade. E assim é o novo nascimento. Ele acontece de uma forma bagunçada, mas ele produz vida. Amém? Produz vida. Que tipo de vida? Vida de servo, para que você se humilhe e negue a si, e se negue a si mesmo. É esse o tipo de vida. Eles dizem, mas eu os vejo chorando e choramingando perto do altar e ficam lá. Claro, eles estão nascendo, é uma bagunça. Não me importa onde você vai, você pode até levantar seu rosto cheio de lágrimas e seus olhos vermelhos e suas mãos em carne viva de tanto bater no altar, mas é um nascimento. Ele faz alguma coisa com você, ele te faz um servo, ele te humilha, ele faz uma imagem moldando uma nova vida, uma nova criatura. Pode até estar tudo desordenado quando você levanta, mas você nasce de novo. Não importa onde você esteja, ele cria uma nova vida, traz uma nova vida, imagem. Ele te faz um servo, então você quer servir. Jesus queria que nós servíssemos uns aos outros, amássemos uns aos outros, e quando estamos servindo uns aos outros, nós os servimos. Agora lembre-se, são apenas os enfermos que demandam os enfermos. Quando você vê um pregador, e posso dizer que não só um pregador, mas eu posso incluir cada membro de igreja que queira atenção. Eu sou alguém. Apenas lembre-se, há uma pessoa doente espiritualmente. Elas precisam de atenção. Elas precisam de atenção do Espírito de Deus para dar a elas algo que tirará essa atitude delas e curará o seu egoísmo e grandes ideias e o eu sou grande e você pequeno. O Espírito Santo nos faz todos iguais. Muita doença espiritual, anemia. Vocês sabem o que é anemia? É alguém que não tem sangue. Eles andam de forma engraçada, meio cambaleando toda hora. E esse é o problema de muitos membros de igreja hoje em dia. Eles são anêmicos, eles precisam de uma transfusão de sangue do Calvário, que dará a eles sangue real e rico para fazer com que eles andem da maneira antiquada no Espírito Santo, imposta por Deus, que dará a eles um propósito para que eles vivam, dará a eles confiança que fará com que eles andem na imagem do seu Senhor. Eu mesmo, se eu tivesse que escolher, eu queria ser como ele foi. Ele veio para ser um pastor, e ele foi um pastor.
Um pastor é alguém que vai atrás de sua ovelha. Um quadro famoso, acho que não o temos em nossas paredes aqui, mas eu coloquei em meu quarto e olhei para ele. Eu não consigo lembrar o nome do artista agora, mas quando ele perdeu aquela ovelhinha negra e ele deixa as 99 e vai procurá-lo, o que ele faz? Ele some no meio da selva, ele se corta nos arbustos espinhosos, ele atravessa muitos perigos, vagueia por toda a noite, até que finalmente lá nas encostas da montanha, pendurado por um pequeno arbusto, arriscando sua vida, ele se estica e tira a companheira da condição caída. Então ele a traz para si. E outro artista pintou um quadro no qual ele a trazia para casa. Agora, parece que aquele pastor simplesmente passa o braço por baixo da ovelha e começa a trazê-la assim. Mas note como o Espírito tomou o pincel do artista, ele não a colocou embaixo de seu braço, ele a colocou sobre os seus ombros. Agora, eu quero que você veja o cuidado do pastor. Agora, Jesus, quando ele estava expulsando demônios, ele disse que fazia isso com o dedo de Deus. Agora, se um demônio está te incomodando, a única coisa que é preciso para Deus, ele é tão insignificante que ele simplesmente pega seu dedo e o expulsa. Mas quando uma ovelha volta para casa, onde fica a parte mais forte do homem? Nos seus ombros. Você percebe como um homem sempre, seus ombros são os maiores? Onde ele consegue carregar a carga mais pesada? Nos seus ombros. Onde ele fica mais seguro? Quando a carga está em seus ombros. Então ele toma a ovelha e coloca-a sobre os seus ombros e suavemente volta com ela. Todos os poderes de Deus colocados naquela companheirinha perdida, enquanto ele a traz de volta. Mas um demônio é tão fácil. Ele simplesmente o expulsa com o seu dedo. Ele é um pastor. Um pastor tem que sair para achar o desgarrado. E um bom pastor é um guia. Francamente, a palavra pastor significa guia. E às vezes na igreja, um pequeno culto ou um estalido se ouve na igreja. Uma das partes vai para um lado e a outra vai para o outro lado. Um bom guia segue aquele estalido para quê? Para trazê-los de volta. Um verdadeiro guia, o que ele está fazendo? Ele irá onde está o desviado. Para quê? Para trazer as almas perdidas. O que ele está fazendo? Ele está refletindo a imagem do bom pastor, tentando ganhar aquela alma novamente se eles saem por aí. Irmão, como se fossem destruir o mundo durante a noite, aquele pastor vai atrás para que ele possa endireitá-los, ganhá-los de volta para este caminho novamente. Esse é um bom guia, ele está refletindo a imagem de Jesus. Irmão, eu sei que isso é chamado de heresia, é chamado de fanatismo, mas se eu tivesse uma escolha a fazer hoje à noite, minha escolha seria ser como ele. Eu quero, mais que tudo na minha vida, refletir a imagem do Senhor Jesus na minha vida. Eu vou, amanhã à noite, depois deste casamento, vou ao deserto e eu pretendo ficar lá, porque lá no fundo da minha alma, sinto que preciso caminhar mais próximo de Deus do que como faço. Eu não quero apenas caminhar, eu tento caminhar diante dele, mas eu quero caminhar mais próximo dele. Enquanto o tabernáculo Brana está tendo um avivamento, eu quero um para mim mesmo. Não quero que aconteça no edifício, quero que aconteça em mim. Quero uma caminhada mais próxima, eu quero mais do Espírito Santo em mim e refletir Cristo em mim. Eu quero ser como ele. Sei que cada cristão quer ser como ele. Esse é o desejo do meu coração, ser como Jesus. Eu quero que ele seja meu. Quero que ele seja ele é o exemplo do que quero ser. E veja, é necessário ter o Espírito Santo para isto. É a única coisa que pode fazer isso acontecer. Não estou interessado em seminários ou no que alguém tem a me dizer. Não estou interessado em beijar um crucifixo ou passar por provas ou rezar aos mortos. Estou interessado em uma coisa, que é o Espírito Santo tomar controle de William Branham. Não estou interessado em me unir a uma igreja maior da qual pertenço. Eu pertenço à igreja verdadeira do Deus vivo, a primogênita. Eu nasci nela. E eu quero mais do Espírito Santo em minha vida para refletir Cristo, a quem eu amo. Não me importa
a qual plano ou nível eu tenha que subir para consegui-lo. Não me interessa se tenho que ir aqui ou ali, ser chamado de fanático, santo rolador ou o que quer que seja. Eu quero mais de sua vida para que seja refletida. Não me interessa a qual nível eu tenha que subir. Estou interessado no Espírito Santo para que assim eu possa ser mais servo como ele foi. Ele foi o servo do Senhor. Nunca veio para ser servido ou para ser ministrado. Nunca veio para que ele fosse ministrado, mas para ministrar. Ele tomou o lugar de um servo. E se o Rei dos Céus pode fazer isso, e somos membros de seu corpo, vamos ser todos iguais. Não ser diferentes, mas humilhar-nos em sua presença. Não importa o que o mundo ou o povo intelectual tenha a dizer. Não pense sobre isso. Simplesmente receba mais do Espírito Santo e seja como Jesus. Humilde, meigo, modesto. Tome seu lugar que ele tomará o seu no julgamento. Vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Eu gostaria de ver algumas mãos esta noite nesse edifício dos membros desta igreja. E outras igrejas, quando eu falo esta igreja, só quero dizer que há só uma igreja. Esta é a igreja do novo nascimento, a igreja do primogênito, a igreja de Jesus Cristo, que não nasceu do mundo, mas nasceu do Espírito de Deus. Eu gostaria de ver algumas mãos levantadas e dizer: Deus, faça-me como Jesus, molde-me. Ó Senhor, lava-me, ó Deus. Deus abençoe o coração de vocês. Lava-me e eu serei mais alvo que a neve. Senhor, existem algumas dobras e curvas em minha vida. Eu estava sentado ouvindo o irmão Parnell e o irmão Neville e outros bons ministros e o irmão Collins e muitos destes irmãos que estão pregando. Eu fiquei ouvindo, mas, Senhor, esta noite eu chego a esta conclusão. O que eles estão me dizendo? O que eles estão tentando passar para mim? Vejo que estão tentando fazer com que eu seja como Jesus, e não há como eu fazer isso. Eu sou um leopardo, eu tenho manchas, e se eu lambê-las, simplesmente as deixo mais claras. Elas só ficam mais evidentes para o mundo. Senhor, deixa-me perder-me. Não me interessa o quão confuso pareça o mundo. Eu quero ser nascido novamente do Espírito de Deus. E eu quero que tu, Senhor, me encha com o seu Espírito Santo esta noite. Lava-me, santifica-me, deixe o sangue de Jesus santificar-me. Limpa-me e encha-me até que eu me perca e me encontre em ti, Senhor. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que trouxe o Senhor Jesus dos mortos, trouxe-o pelo Espírito vivificador do Deus eterno, trouxe aquele corpo no qual tu habitaste e o elevou ao trono no céu. Ele desceu ao mais baixo que havia na terra, a prostituta, e tornou-se o servo mais inferior. Recebeu o nome mais inferior e tornou-se o mais pobre dos pobres. Até mesmo a natureza, os pássaros tinham ninhos e as raposas tinham tocas, mas o Filho do Homem sequer tinha um lugar para colocar sua cabeça. E mesmo assim, aquele Espírito vivificador que honrou aquele servo verdadeiro que se fez servo, o qual podemos tomar como exemplo a ser seguido, ressuscitou-o das profundezas do inferno, trouxe-o até a sepultura e tirou aquele corpo e colocou-o nos céus dos céus, até que ele foi exaltado nas alturas, até que ele precisasse olhar para baixo para ver o céu, e desse a ele o nome que é sobre todos os nomes, tanto no céu quanto na terra. Senhor, que possamos receber seu Espírito hoje à noite, que este seja o desejo de cada coração aqui. Tu vistes as mãos que se levantaram, Senhor. Não professamos crenças, não juntarmos as igrejas ou ficarmos alvoroçados com estas coisas, mas sermos humildes em nossos corações, sermos feitos conforme a imagem de Deus. Que isso possa ser feito pelo Espírito Santo, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos transforme, não através de um conceito intelectual do que deveríamos ser. Do contrário, agiremos assim. Mas isso seria um bebê adotado. Mas, Senhor, que o novo nascimento possa, de fato, acontecer pelo Espírito Santo, que nos transforma pela renovação do nosso espírito para nos fazer como Ele. Ouça a minha oração, Senhor,
Ela é tênue, eu sei, Senhor, é tênue. Eu estou orando, não somente por estas pessoas que levantaram suas mãos, mas por minhas próprias mãos que se levantaram. Faça-me como ele. Deus, não importa o que o Senhor tenha que fazer comigo, a qual atitude eu tenha que subir, faça-me como ele. Eu quero ser como Jesus em meu coração. Conceda isto, Senhor. Não somente eu, mas faça todos esses aqui esta noite. Conceda isto, Pai, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não há problemas em ser um membro de igreja. Não tenho nada contra ou essas outras coisas, mas, irmão, ser um cristão significa estar conforme a imagem de Cristo. Queremos ser imagens vivas, não carregar uma imagem, mas ser uma imagem do Senhor Jesus. Há um corinho que eu quero que vocês me ajudem a cantar nesse momento. Eu não sei cantá-lo, mas tenho certeza que vocês todos sabem. Ajude-me a ser como Jesus. Quantos já o ouviram? Sei que todos queremos ser assim, então vamos cantar para ele. Estou consciente de que o grandioso Espírito Santo está aqui. Você não conseguiria se esconder. Davi disse, se faço a minha casa no mais profundo abismo, estás também. Se ele está em todo lugar, então ele está bem aqui esta noite. Ele sabe cada movimento, cada ação, tudo o que fazemos, cada olhar, cada pensamento, ele sabe tudo isso. Vocês não creem? Então, ser como Jesus, na terra, almejo ser como ele, por toda a jornada da minha vida, da terra à glória, eu só peço para ser como ele. Vocês não gostam disso? Ouçam agora, da manjedoura em Belém, veio um estrangeiro, na terra almejo ser como ele, por toda a jornada da minha vida, da terra à glória, eu só peço para ser como ele. Sabe o que vem à minha mente agora? Ontem eu peguei o livro de registro de contabilidade da igreja. Eu nunca tinha visto, sinceramente foi a primeira vez que eu dei uma olhada nele. Eu tinha que usá-lo no início, quando a igreja foi construída, e lá estava o nome do irmão Seward, e havia o nome do irmão George Derrick, e o irmão Weber, e o nome de todos eles lá. E eu vi as aulas da escola dominical. Eu vi que o total de oferta de 5 escolas foi $1,60 deste tabernáculo, com centenas sentados aqui, $1,60, vem? Então, olhei a lista hoje e pensei, quantos se foram? Eu vi Frank Broy lá, ele era meu sogro. Eu vi todos esses velhinhos, senhora Weber, todos esses velhinhos, eles subiram a escada, foram para o andar de cima, todos eles se foram. Lembro-me quando ficávamos aqui e pensei, Senhor Deus, nossa igreja pode até parecer um pouco melhor e estamos planejando construir uma outra, mas Senhor, o Senhor nos ama mais agora do que nos amava naquela época? Não creio que ele ame. Quando ficávamos lá e cantávamos, eu só almejo ser como ele por toda a jornada da minha vida. Eu consigo ver o velho George com sua gola aberta assim, e o suor escorrendo, esfregando seu lenço entre os dedos. Eu consigo ver os rostos destes velhos queridos que estão no céu, lá atrás, chorando com suas mãos levantadas. Pregadores entravam no edifício e diziam, ei rapaz, como você coloca todas as pessoas em ordem assim? Eu disse, eu não tive nada a ver com isso. Eles foram formados e transformados à imagem de Deus num velho banco de igreja em algum lugar onde eles acharam Cristo em seus corações. Que doce perfume do Salvador! Aquelas orações eram as que subiam constantemente durante toda a noite. Às vezes nós víamos e íamos à casa de um deles e íamos para casa quando amanhecia, orávamos a noite toda. Nós não encontramos mais sinceridade. Parece que se acabou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos voltar ao primeiro amor que nós tínhamos e ser como Jesus,
ser como Jesus. Na terra almejo ser como Ele. Por toda a jornada de minha vida, da terra à glória, eu só peço para ser como Ele. Você gostaria? Vamos cantar com nossas mãos levantadas. Ser como Jesus, ser como Jesus, conforme a sua imagem, no ame uns aos outros, ser como somos membros de seu corpo, devemos ser como Ele, por toda a jornada de nossas vidas, da terra à glória, só peço para ser como Ele. Você está sendo sincero de verdade? Diga amém, porque não é um doce espírito? Eu prefiro ter isso a qualquer outra coisa que conheça no mundo. Você pode pegar todo o resto do mundo e suas ilusões, todos os intelectuais, todos os seus médicos, rabinos, bispos, padres, dê-me Jesus. É verdade, apenas deixe-me tê-lo da forma antiquada. Eu o sinto lá no fundo do meu coração e o vejo observando minha vida e vendo que meu desejo é servi-lo. Humildemente, mansamente, modestamente, é o que precisamos, amigos. Este é Jesus, este é o Jesus da Bíblia, não um Jesus do intelecto, mas um Jesus da alma. Ele está aqui esta noite. Quantos estão enfermos e necessitados? Levante sua mão, vocês precisam de Cristo? Vocês estão doentes e querem receber a oração? Levantem suas mãos bem alto para que assim eu possa ver quem vocês são. Bem, quantos aqui têm um desejo nos corações de orar por alguém mais que está doente? Deixe-me ver as mãos, se vocês se levantarem. A mão de vocês se levantarem? Muito bem, tem algumas. Quantos aqui creem que Jesus ainda é o mesmo? Não distribuímos nenhum cartão de oração, Não há cartões de oração, ou há. Eu acho que eles não foram distribuídos. Vocês creem que Jesus, nosso Salvador, pode vir a nós esta noite? E se canto e falo sobre refletir sua imagem, o que ele faria se ele estivesse aqui? Vocês acham que ele faria como ele fez em João 4, onde ele viu a mulher na fonte? Ele disse a ela que sabia o que estava em seu coração, e explicou a ela, e disse-lhe a ela, soube que ele era o Messias. Vocês creem nisso? Vocês creem que aquele mesmo Jesus que é o sumo sacerdote, espaço em branco na fita, mão de Deus, nesta noite, vocês creem que é aquele mesmo Jesus que, caminhando um dia, quando não havia nenhuma fila de oração, mas havia uma mulherzinha que tinha problema de fluxo de sangue, ela se espremeu entre a multidão até tocar suas vestes, voltou e se assentou, e Jesus se virou e disse: quem me tocou? Você acredita que Jesus ainda é o mesmo hoje, amigo? E o desejo dela em seu coração, veja, ela estava assustada. Ela voltou e se assentou, ela esperou. E Jesus disse: quem me tocou? E Pedro, o apóstolo, o repreendeu e disse: Senhor, porque todos estão te tocando? Diz: sim, mas este foi um toque diferente. Virtude saiu de mim, eu senti. E ele olhou ao redor pela multidão até que ele viu aquela mulherzinha. E ele disse a ela que ela tinha problema de fluxo de sangue e que a fé dela a tinha curado. Esse é o Jesus? Nós podemos nos humilhar esta noite e sermos transformados pela renovação do nosso espírito, pelo Espírito Santo. Render nossos lábios, nossos olhos e a sua fé, e a minha fé, que ele virá até a audiência e tomará posse de mim e tomará posse de você para cumprir sua palavra. Que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele se assenta à mão direita de Deus para fazer intercessões por nossas confissões. Ele também é o sumo sacerdote que pode ser tocado da mesma forma que ele foi quando ele estava aqui na terra por sentir nossas enfermidades. Vocês creem nisso? Aquele mesmo Jesus. Quantos aqui necessitam de algo para si mesmo ou para alguém mais? Alguns de vocês que eu não conheço, alguém que vocês conhecem da qual eu não tenho conhecimento, eu digo assim: eu não sei nada sobre você ou seu pedido, mas você acredita que Jesus está aqui para fazer igual ele fez, fazer-se visível a nós e agir em nós da mesma forma que ele agiu quando ele estava em Jesus Cristo?
Se vocês creem nisso, levantem suas mãos. Qualquer um sabe que não conheço vocês agora. Vem, não conheço vocês. Bem, vejamos onde podemos nos concentrar de início. Agora, seja reverente. Se ele fizer isso, vocês crerão nele de todo o coração? Eu estou sentindo. Eu ia simplesmente chamá-los aqui e colocar minhas mãos sobre vocês. Acho que não vou fazer isso. Creio que Jesus está aqui. Nós não carregar uma imagem dele, mas ser uma imagem dele. Esse é o Jesus que nós queremos, não é? Ser uma imagem, certo? Agora, Senhor Deus, aqui está uma grande afirmação. Mas és tu, Senhor, quem fez a promessa. Agora devemos continuar firmes apesar das dificuldades. Agora, algo tem que ser feito apesar de nem sermos uma denominação, somos um grupo de pessoas humildes e ultrapassadas, que muitos de nós seríamos chutados para fora dessas igrejas intelectuais. Se fôssemos lá, nós não poderíamos nos vestir como eles fazem. Então, outra coisa, se nos levantássemos e o Espírito nos abençoasse e disséssemos amém, como as Escrituras dizem, seríamos rejeitados na hora. E muitos não seriam recebidos, alguns por causa de sua cor, outros por causa de seu credo, alguns por te amarem tanto, e eles receberam o Espírito, eles estão mortos para as coisas do mundo e nasceram de novo, mas eles têm nova vida, vida de servo. Mas nos juntamos aqui, Senhor, sob este telhadinho que o Senhor nos deu, do qual gostamos. Agora, Senhor, mostre que Tu és Cristo, o mesmo, e que é este grandioso sobre o qual estamos falando. Ele está presente agora para se fazer conhecido e fazer da mesma forma que Ele fez quando estava aqui na terra. Conceda, Pai, para que eles possam ver e crer, pois te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vocês creem que o que pedirem receberão? O que é fé? Fé é verdade, fé é algo positivo que vocês conhecem. Fé não é algo que vocês adivinham, é o que vocês sabem. Estão entendendo? Algo que desce lá na sua alma. Eu gostaria que esses que não me conhecem e eu não os conheço, que ainda têm um pedido ou desejo, levantem suas mãos novamente. Eu só quero ter uma ideia geral, todas as pessoas aqui que não conheço, certo? Estão em todo lugar. Eu não gosto de falar com as pessoas que eu conheço, porque alguns diriam, ele as conhece, mas há muitas mãos que se levantaram, as quais eu não conhecia. Agora, se o Senhor Jesus conceder isso, os demais crerão com todo o seu coração e aceitarão sua cura, ou o que quer que seja? Por favor, vamos orar em nossos corações. Jesus, tira toda dúvida, porque Jesus não pode duvidar se estivermos em sua imagem. Nós cremos, ele creu em Deus, ele veio fazer a vontade de Deus. Ele não se importava com o que o homem dizia ou alguém mais dizia. Ele veio para fazer uma única coisa, ser um servo de seu Pai, e seu Pai habitou nele. Viemos para ser o servo de Deus, e o Espírito Santo habita em nós, queremos servi-lo. Vou me concentrar numa mulher, uma mulher de cor sentada bem aqui atrás. Eu creio que ela levantou suas mãos e eu não a conhecia. Sendo assim, bem, há duas aqui, certo? Nenhuma das senhoras me conhece, nem eu conheço vocês. Se for verdade, levantem suas mãos como prova que não as conheço. Levantem suas mãos. Certo, somos estranhos. Na escritura que foi falada, foi a razão pela qual eu notei vocês pessoas de cor, entendem? Havia uma mulher uma vez na Bíblia, o capítulo 4 de São João, Jesus veio até a fonte e havia esta mulher samaritana. Ela era uma mulher de raça diferente. E Jesus falou com ela por alguns instantes até que ele descobriu qual era o problema dela. E disse a ela qual era este problema. E quando ele contou a ela sobre o seu problema, ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Agora, sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas, mas eles não compreendiam quem ele era. Bem, ela disse a ele,
quem és tu? E Jesus disse, eu sou aquele que fala com você. E então ela voltou para a cidade da qual tinha vindo e disse, venham ver, eis um homem que me falou das coisas que eu tenho feito e me disse o que estava errado. Não é este o sinal do Messias? Vocês, mulheres, já ouviram falar disso? Isso mesmo, São João capítulo 4. Bem, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você que está em pé a uns 18 metros de mim, ou melhor, sentada, você crê que aquele mesmo Jesus falando entre nós poderia me revelar o que você quer aqui? Se eu te disse a verdade, esta Bíblia sendo verdadeira, ele pode fazer isso, não pode? Se ele fizer, você crerá? A mulher lá no fundo, olhando para mim assim, ela está sofrendo de dores nas costas e ela quer ser curada. Isso é muito correto. Se for verdade, levante sua mão, a senhora lá no fundo, você mesmo. Agora, e a senhora crê também? Creio que a senhora disse que era uma estranha para mim também, perto dela. Você tem um problema na sua cabeça e tem uma doença de pele também. Se for verdade, levante sua mão. Agora, vá para casa, você ficará bem dos dois. Sua fé te faz ficar bem. Vocês creem que Jesus está aqui nesta noite? E vocês, nas outras partes do edifício, em mais outro lugar, creia. Aqui está uma mulher sentada e orando. Ela é uma guerreira, eu a conheço. Eu não posso evitar, pois a luz está pairando sobre ela. Ela é a senhora Bruce. Agora, senhora Bruce, eu não sei de nada que esteja errado com a senhora. A senhora foi curada de um câncer uma vez, mas lá na porta, a primeira vez que eu vi, falou, te vi parada à porta. O Espírito Santo me falou algo que ninguém sabia além de você. E o médico, é verdade, não é? Você crê que ele pode me dizer o que está errado agora? Eu te conheço, mas eu não sei qual é o seu problema. Não faço ideia, porque a senhora foi curada de câncer, mas não consigo evitar que essa luz paire sobre a senhora. Ela está pairada bem aí. Agora, eu vejo mais um problema surgindo. Não é para você, é para alguém que tem câncer, exatamente. Então, eu vejo uma mulher ou algo assim, ela é uma pecadora ou algo parecido, tem um hábito de beber ou coisa parecida, e você está trazendo 2 lenços contigo, para que eu coloque minhas mãos sobre eles pela vossa libertação. Esse é o assim diz o Senhor, exatamente isso. Agora, que você seja o juiz, não é verdade? Se for verdade, levante a mão. Alguém aqui atrás que não conheço? Levante sua mão. Alguém que eu não conheço aqui, o que foi? Levante suas mãos novamente. Lá no canto, há 4, 5 mulheres sentadas ali. Vocês creem que eu sou seu servo? Vocês creem que o que vocês veem é operado pelo Espírito de Deus? Vocês creem que se vocês puderem crer, a mulher sentada olhando para mim com um chapéuzinho de óculos e brincos brancos, sim, não é para você mesmo, é para alguém mais. E eles estão numa condição séria, é uma hemorragia interna. Eles estão no hospital, o hospital é New Albany. É a verdade? Assim diz o Espírito Santo. A moça, você levantou sua mão. A mulher deste outro lado, olhando para mim desse jeito. Você crê em mim? Você tem um desejo no seu coração. Você crê que Deus poderia revelá-lo a mim? Certo, você está orando por alguém mais também. É alguém que tem cataratas em seus olhos. Ela está com medo de ficar cega. É verdade? Agora, se você crê por ela, ela não ficará cega se você crer. A mulher lá no fundo, atrás da mulher que levantou a mão, você tem um problema no sistema nervoso. É verdade? O nervosismo está na sua garganta. É verdade, não é? Levante sua mão se for isso mesmo. Vocês mulheres para as quais estou falando, certo? E aquela mulher ali do lado, foi uma... Você levantou sua mão também? A irmã ali, levante sua mão, a senhora ali, certo? A senhora tem um reumatismo pela qual quer receber oração, é verdade, não é? Levante suas mãos, a senhora crê? Alguém lá no fundo da igreja, creia, tenha fé. Eu vejo uma mulher olhando diretamente para mim, está olhando entre 2 mulheres bem aqui. Ela está com um dedo em sua boca. Ela terá de passar por uma operação de apêndice. Isso mesmo. Se for verdade, levante sua mão, senhora. Lá atrás. Você crê? Quem é? É Jesus Cristo, Filho de Deus. Você crê de todo o seu coração? Agora só um minuto.
ser como Jesus, ser como Jesus. Na terra almejo ser como Ele. Por toda a jornada da minha vida, da terra à glória, eu só peço ser como Ele. Agora, vocês veem o esmorecimento da igreja hoje em dia? O que teria acontecido nos dias do Senhor Jesus quando aquilo aconteceu? Aquela mulher tão empolgada deixou cair o cântaro e foi à cidade ali. Ela disse: "O Messias está aqui." Mas hoje, sim, você ainda não está bagunçado o suficiente no altar para receber o novo nascimento. Há algo em algum lugar. Isso enviaria o Espírito Santo a este lugar aqui, iniciaria um avivamento, o reflexo de Jesus Cristo, sua imagem perfeita movendo entre as pessoas. Qual o problema? Há algo faltando, precisamos de um avivamento. Quantos outros estão doentes? Levantem suas mãos, os que estão doentes e necessitados. Coloque suas mãos uns sobre os outros. Vamos orar, bem rápido agora. Coloque suas mãos uns sobre os outros. Esteja pronto para receber sua cura. Se vocês crerem de todo o vosso coração, vocês podem ser curados agora mesmo. Eu fiquei maravilhado. Estamos falando de uma mulher, um nascimento. Eu nunca vi na minha vida uma mulher que eu conheça que tenha vindo até a plataforma desejando um bebê. O que aconteceria se eu pudesse vê-la e ver isso acontecer? Seu desejo ardente pela coisa certa. Eu diria a ela: "Senhora, a senhora está buscando um bebê." Ela diria: "Sim, irmão Brana." Eu conheço uma mulher de 49 anos de idade, teve um bebezinho recentemente. Ela viveu com este homem por toda a sua vida, desde quando ela tinha uns 16 anos. Ela tem 49 e ela tem 50 e poucos. E assim que ele disse: "Assim diz o Senhor, é verdade, você terá este bebê." Ela foi para casa, comprou as roupas para o bebê. 3 anos depois, quando ela tinha 52 anos, ela deu à luz a esse menininho que ela almejava ter. Porque quando ela ouviu isso, ela sabia que isso teria que acontecer. O que isso causou? Isso a colocou numa atitude correta. O Espírito Santo é tão bondoso que vem e fala essas coisas para as pessoas. Se você entrar na atitude correta agora, a cura está completa. Ó Senhor, Tu és Deus e Tu és Deus para todos sempre. E nós estamos tão felizes em saber que Tu nos prometeste que Tu serias um remanescente quando Tu viesse à terra. Independente do que vem e vai, haverá um povo que estará pronto. E sabemos que há um dízimo que o homem dá a Deus e há um dízimo entre as pessoas. Talvez poderíamos dizer 1/10 de toda a colheita do mundo. Por todas as eras haverá aquele eleito que foi chamado. Ó Pai, oramos enquanto labutamos aqui, todos nós juntos buscando na cidade, tentando trazer os pecadores, tentando fazer algo para o reino de Deus. Descemos a cidade, observamos a indiferença, nós a vemos como Ló em Sodoma. Isso atormenta nossas almas diariamente, ver mulheres fumando e dizendo-se cristãs, e bebendo e farreando e usando roupas imorais, e homens se entregando à luxúria. E o pecado de Sodoma, nossos corações estão angustiados dentro de nós, Senhor. Sem dúvida, a fé surge quando você está numa maré baixa. Quando as pessoas estão assim, com falta do sangue de Jesus, o qual santificaria suas almas e as incendiaria por Deus, mesmo assim eles não a receberão. E as suas pequenas missões por aí, não só uma batida de tambores e a bateria nos seus carros, eles estão rindo de nós quando estamos pregando aos santos sobre o Deus vivo. Como nós te agradecemos, Pai, por em algum lugar que vai pregar o Evangelho, que vai chegar às mãos do povo. Conceda, Senhor, neste momento, enquanto oramos, sabendo que seu grandioso Espírito Santo e os anjos estão em posição aqui nesta igreja. Deus, perdoe cada pecado. O povo está doente aqui esta noite, há muitos deles.
Tu provaste que estarias aqui, Senhor, através do seu servo, muitos deles por aí vindo, ligando, esforçando-se para chegar até aqui. E, Senhor, tu sabes que tu és o único que poderia permitir que isso fosse feito. Tu és Deus, o único Deus, e tu somente o fazes porque tu prometestes que o faria. E o último sinal para a igreja, como tu falastes, o fim está próximo. Então tu perguntaste: acharei fé quando vier à terra? A pergunta não foi: acharei membros de igreja, acharei credos, acharei sinceridade. Tu disseste: acharei fé quando vier à terra? Senhor, que esse povo doente, que a fé deles seja expressada, que eles possam sair da confusão e dúvidas e medo, que a fé deles seja expressada nesse momento. E se a fé for expressada, a doença terá que ir embora, e o diabo terá que deixá-los, e eles serão libertos pelo poder do Deus poderoso. Deixe o Espírito Santo invadir cada coração, batizar cada alma e curar todos os que estão na divina presença. Conceda, Senhor. Por isso eu peço que o diabo deixe cada pessoa que esteja atormentada aqui nesta noite. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia dessas pessoas. Como um servo de Deus, eu clamo por eles, pedindo por misericórdia por eles. Amém. Quantos creem de todo o coração agora, com tudo que há em você, que Jesus Cristo está se refletindo na terra hoje entre o seu povo? Vocês o amam? Então vamos cantar esse velho hino juntos. Eu o amo, porque ele primeiro me amou. Todos juntos, levantando, enquanto ficamos em pé agora, todos juntos, quantos sabem? Levantem suas mãos. Eu amo, vamos adorá-lo agora. Todos os doentes, todos os aflitos, fiquem em pé agora, receba a sua cura. Eu creio e de todo o meu coração que se você expor a sua fé, neste exato momento, o Deus Cristo que está presente deve, o que ele está fazendo? Transformando-nos em sua imagem. Veja, seu Espírito aqui refletindo a si mesmo para você. Como vocês sabem que não sou eu não conheço essas pessoas, jamais soube quem elas são. Os que levantaram as mãos, eles levantaram suas mãos confirmando que não me conheciam. Eu levantei minha mão, confirmando que não as conhecia, mas Deus os conhece. O que é isso? É Cristo se refletindo. Basta sua fé para crer. É minha fé a um ministério, o qual ele me confirmou através de um anjo, o qual vocês podem ver no quadro. Ele está pendurado na galeria de arte religiosa e onde ela ficou conhecida por todo mundo. A coluna de fogo que guiou os filhos de Israel quando ela se fez carne, ela estava numa forma chamada Filho de Deus. Ele disse: eu venho de Deus e irei para Deus, eu volto para Deus. Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, Paulo o encontrou no caminho a Damasco, em forma da coluna de fogo, numa luz que o deixou cego. Paulo disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus disse: ainda um pouco e o mundo, cosmos, a ordem mundial, os membros de igreja e assim por diante, não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu, pronome pessoal, eu, o mesmo Jesus, estarei convosco e em ti, até o fim do mundo. E as obras que eu faço, as fareis também, maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Oh, que coisa! Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Oh, enquanto cantamos novamente, eu quero que os metodistas, os batistas, os pentecostais, os nazarenos, a santidade peregrina, Igreja de Deus, todos vocês juntos, quero que vocês deem um aperto de mão em alguém que estiver à sua frente, atrás de você, ao seu lado, enquanto fazemos isto. Todos juntos. Deus te abençoe, irmão. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação
no madeiro. Agora, esta é a ordem da ressurreição, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles. Encontraremos uns aos outros antes que o encontremos. Encontraremos uns aos outros antes que o encontremos, juntamente com eles, a encontrar com o Senhor nos ares. Todos juntos agora, nós o encontramos, cumprimentamos. Agora vamos cumprimentá-lo. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Uma jovem saiu da fila, veio e se ajoelhou diante do altar, soluçando e chorando. Haveria outros aqui que sentem a mesma convicção? Vocês gostariam de se ajoelhar com ela? Ficaríamos felizes se você viesse e tomasse um lugar aqui. Deus te abençoe, irmão. Alguém mais gostaria de vir? Muito bem. Eu amo, molda-me, Senhor, transforma-me. Eu desça à casa do oleiro. Alguém mais virá e tomará um lugar aqui? Porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Oh, ele não é maravilhoso? Bendito Senhor, esta jovem tu conheces, eu não, mas há algo estranho que a atingiu há apenas alguns minutos atrás. E aí do banco ela veio sem qualquer tipo de persuasão. Foi tu, Senhor, ela se ajoelhou aqui no altar, enquanto os amados estão próximos, e ela com os braços ao redor dela, pedindo por misericórdia, pedindo por uma direção e por força espiritual a ela. Que isso seja feito, Senhor. Está escrito agora que seja feito, que o Senhor não retenha nenhum bem àqueles que vêm até aqui para estar diante de ti. Suas promessas são sim e amém. Aqueles que te amam e te seguem. Que o homem tenha a plena certeza nesta noite de que não há nada lá nos céus que foi prometido na palavra de Deus, mas que Deus está mais do que disposto a derramá-las nos corações dela nesta hora, que ela possa ser uma porção satisfatória enquanto ela está ajoelhada e prostrada no altar, que o Espírito Santo possa dar a ela as coisas que ela deseja em seu coração. Conceda, Senhor, pois te pedimos no nome de Jesus. Primeiro me amou e comprou minha salvação. No querido Pai, que o desejo desta mulher, que ela tão afetuosamente, que o grande Espírito Santo desempenhe a obra que só Ele pode fazer. Nós confiamos tudo a Ti e oramos para que Tua benignidade seja melhor do que a vida. Davi disse isso, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Dê a ela os desejos do seu coração. Senhor, enquanto esta igreja e eu, seu ministro e os outros ministros que estão na igreja, sinceramente intercedemos pelo seu pedido no nome de Jesus Cristo. Amém. Clame, irmã, Deus te abençoe. Agora, enquanto este povo está se consagrando ao Senhor, enquanto seu Espírito está movendo-se na igreja, gostaria que vocês ficassem parados por um minuto. Os pastores estão lidando com eles no altar. Vamos ficar em oração apenas por um momento agora. Ele está vindo. Vamos cantar agora. Ele está falando com cada um. Vamos inclinar nossas cabeças e permanecer em oração. E comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Eu amo, porque primeiro me amou. Eu vou conseguir, eu creio, eu posso, eu vou conseguir, eu creio, eu posso, eu vou conseguir, eu creio
que Jesus me salva agora. Eu posso, eu vou conseguir, eu creio, eu posso, eu vou conseguir, eu creio, eu posso, eu vou conseguir, eu creio que Jesus me salva agora. Tomá-lo-ei em sua palavra, tomá-lo-ei em sua palavra, ele me traz salvação. Olha aqui, companheiro, quer uma caminhada profunda com Deus? Crê que Ele pode te dar isso? Se você crer de todo o seu coração, você pode ter, você crê e aceita. Creio que Jesus me salva agora. Todos os que o amam, levante suas mãos e digam: eu o amo com tudo que há em mim, tudo que há dentro de mim. Ele não é maravilhoso? Enquanto inclinamos nossas cabeças para uma oração de encerramento, lembre-se do culto de amanhã à noite. Vou pedir para vocês, se vocês puderem, agora o mais rápido possível, cada um de vocês que levantaram suas mãos por salvação, uma caminhada mais próxima, creiam que vocês a receberão. Se vocês não puderem senti-la, tome uma criança adotada, entendem? Continuem professando até que se torne realidade. Você que aceitou sua cura e não se sente diferente, você diz: minha fé não é suficiente para movê-la nesse momento, irmão Brana. Tome a forma do filho adotado. Continue dizendo: Senhor, eu fui curado, eu creio. Ela virá, anime-se. Estão entendendo? Então sua fé será suficiente. Ela virá, simplesmente creia de todo o seu coração. Agora, amanhã à noite, o culto começará às 7h30, horário normal amanhã à noite e todas as outras noites desta semana. Venham ouvir o irmão Neville e estes outros ministros e todos juntos que estamos tentando levar um avivamento. Deus abençoe vocês. Não podemos levá-los adiante, você tem que levá-los adiante através de oração, vindo e fazendo-se presente aqui. Que Deus esteja com vocês. Agora, gostaria que assim que vocês forem dispensados, o mais rápido que puderem, sair do edifício. Teremos cerca de meia hora de ensaio que acontecerá aqui e alguns homens estão trabalhando. E nós vamos inclinar nossas cabeças. Acho que ouvi o irmão Junior Jackson lá no fundo da igreja. Irmão Júnior, você está aqui esta noite? O irmão da igreja metodista de New Albany? Tudo bem, irmão Jackson? Você nos dispensaria com uma palavra de oração? O irmão Jackson despede a igreja com uma oração. Espaço em branco na fita. Aqueles que estarão no casamento, venham à frente rapidamente agora. Que o Senhor abençoe vocês e nos veremos amanhã à noite. Filho da tristeza e angústia, te dará gozo e conforto em qualquer lugar, porque